Muito conhecido. Bom, a gente estava lá. Nós fomos para uma visita a um trabalho social muito interessante, de uma parceria para a criação do primeiro polo universitário de Paraisópolis, um centro universitário agrícola brasileiro, mais um trabalho do Verezinho, que é um trabalho notável, um trabalho muito bacana. E começamos a visitar o trabalho que é feito ali, o trabalho social. Entramos em algumas salas de aula, onde a gente pôde ver as pessoas tendo aulas, fomos visitando as instalações, subimos o segundo andar, o terceiro andar, a área de laboratório, a área onde estão sendo feitas as atividades. E enquanto a gente conversava, a gente começou a ouvir tiros. Eu estava no terceiro andar. Então a gente começou a ouvir rajadas de tiros. Primeira impressão que eu tive. E quando você faz essas visitas, em tese, você imagina que está tudo tranquilo. Eu tive em Heliópolis recentemente, visitando o Instituto Bacaré, não teve problema nenhum. Deixa eu ver a primeira rajada. A primeira impressão que eu tive, olha, acho que é algo para intimidar, para dizer, olha, vocês não são bem-vindos aqui. Mas achei que fosse ficar nisso. Continuamos normalmente conversando na atividade como nós estávamos fazendo. Mais tarde a gente começou a ver mais tiros e gritaria. Minutos mais tarde. Poucos minutos. E aí gritaria. O pessoal começou a gritar, olha, abaixa, abaixa, abaixa. Vão atirar aqui. Até o momento em que uma pessoa entra e diz o seguinte, tem que tirar ele daqui, que o problema é ele. Tem que dar um jeito de tirar ele daqui. Estão dizendo que vão entrar aqui. E aí, houve uma troca de tiro, até o momento que a minha equipe entra e diz, olha, conseguimos estabelecer aqui a segurança para você sair, para você poder escutar. Rapidamente eu segui a equipe, saímos até a van. Eu entrei na van, esperamos a equipe toda e para algumas pessoas da imprensa que lá estavam. Olha para cá. Olha para cá. O que aconteceu é que, segundo a equipe de segurança que estava embaixo, e aí vem aquele negócio, é um atentado. Em nenhum momento eles querem atentado. Primeira coisa, em nenhum momento eles querem atentado. Segunda coisa, esse tipo de troca de tiro ali não é comum. E aí vamos lembrar que o crime organizado aqui em São Paulo é hegemônico em determinadas regiões. Então não é comum você ter troca de tiro. Terceira coisa, a equipe que estava embaixo da segurança narrou que 4 motocicletas, com 2 elementos em cada motocicleta, eles começaram a rondar à frente do local que a gente estava. Começaram a fotografar o nosso pessoal de segurança. Então eles foram com câmera na mão, câmera de celular na mão, fizeram fotos, fizeram perguntas, perguntaram se era policial que estava ali, se evadiram do local e voltaram para o armamento. Voltaram para o armamento. E aí foi o momento em que se deu a troca de tiro. Para enaltecer aqui a atuação da Polícia Militar, que foi muito rápida, foi muito inteligente. Conseguiu rapidamente contornar a situação, estabelecer a segurança para que a gente pudesse sair dali. Então, qual é a leitura que a gente faz? Na minha opinião, um ato de intimidação. Foi um recado claro do crime organizado, dizendo o seguinte, vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro. Para mim é uma questão territorial. Não é uma questão, não tem nada a ver com uma questão política, não tem nada a ver com uma questão eleitoral, mas é uma questão territorial que acontece aqui em favelas e comunidades do estado de São Paulo. E aqui é uma pena, porque você verifica o seguinte, o trabalho social que a gente viu lá, um trabalho muito bom. Então, um trabalho que identifica talentos, cria oportunidades, é um trabalho que acontece em uma série de dimensões da vida das pessoas. Eles conseguem construir de fato um plano de desenvolvimento individual, dão acesso
ao microcrédito, resgatam a autoestima, fazem orientação, além do treinamento profissional. Então, uma série de competências são transferidas para aquelas pessoas que têm contato com aquele projeto. E as pessoas estão saindo dali ou empregadas, Esse aqui, ou esse é giro proprietários do seu próprio negócio. O que o brasileiro mais quer? O brasileiro quer o sério e o brasileiro quer o CNPJ. Primeira coisa, o brasileiro quer casa e o brasileiro quer o seu negócio. E ali eles estão criando uma oportunidade para você ter um negócio. De todas as atividades que eu fiz na campanha, todas, as que eu mais gostei, sem sombra de dúvidas, mais interessante. Ócio no Instituto Bacaré, onde eu vi como a educação por meio da música pode transformar a realidade e a coisa. Que eu vi transformação social de verdade. Eu vi ali vidas que são recuperadas, oportunidades que são geradas. Agora, esse tipo de ação não pode sofrer interferência do crime organizado. Não pode, as pessoas não podem ser constrangidas por causa do crime. A gente não pode sofrer com essa questão de domínio territorial. Porque no final, são pessoas que estão ali, que são reféns. Projetos como esse são reféns. E o que a gente precisa fazer? Aumentar a presença do Estado. Fazer com que mais projetos dessa natureza aconteçam. Fazer com que nós tenhamos escolas integradas, onde a gente possa ter um contraturno, atividades, como a arte, como a música, ou seja, atividades culturais que se complementam às atividades educacionais. A gente tem que trazer a cultura para junto da educação, isso é fundamental. A gente tem que transformar essas escolas em centros de formação profissional, a gente tem que levar para lá a formalização, a gente tem que levar para lá a capacitação e a gente tem que levar para lá o crédito. Se o Estado se fizer presente, a gente vai começar a afastar o crime. Porque observa, o jovem que está lá, alguns jovens que estavam nessas motocicletas e que estavam a serviço do crime. Que perspectiva eles têm? O que eles vão ser? E as famílias desses jovens, o que a gente quer que no final das contas as mães saibam que os seus filhos vão ter perspectiva, vão ter esperança. Então a gente não pode deixar que o Estado fique ausente nesse tipo de atividade. Então, na minha leitura, e eu observo que a minha visão é limitada, porque a minha visão é de quem estava lá dentro. Dizer que foi um tiroteio corriqueiro e que aconteceu nas imediações da gente estava, hoje exatamente no local que estava, com muita incidência. Não é assim que funciona. Os bandidos notaram a nossa presença ali desde cedo. Tanto é que eles, 4 motocicletas, 2 pessoas em cima da câmera, fizeram filmagem da equipe de segurança para lá, com o celular, fotografaram, filmaram, fizeram perguntas e depois voltaram armados. Então não foi algo que corriqueiro, que aconteceu, aconteceu um tiroteio nas imediações, injustamente quando a gente estava lá. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, para mim, e aí a leitura de quem estava dentro das instalações, ouvindo o que estava acontecendo, foi uma ação de intimidação. Foi um recado: esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão. Isso é muito comum, então existe uma questão territorial. E o crime está dizendo, ó, tem lá, e não é o seu. Então, não foi, já disse que não foi atentado. Foi um ataque. Foi um ataque. Aquilo não é um ataque. Candidato. Aqui, candidato. O que eu estou querendo dizer, não foi um atentado contra a minha vida, não foi um atentado político, não tinha cunho político partidário. Foi um ataque no sentido de, se você intimida uma pessoa que está lá fazendo uma visita, isso é um ataque. Ou não é? Candidato, ao vivo no Brasil Gente com Datena, candidato? Não estou politizando. Eu estou falando que o crime não quer a presença do Estado. O crime
Não estou politizando. Não estou politizando. Estou falando que o crime não tolera o Estado. O crime quer o Estado longe. O crime quer ter o seu território. Candidato. A campanha vai seguir normalmente. Nós vamos falar com as pessoas, nós vamos comunicar com as pessoas. Agora, existe uma questão que você se posta. Você tem áreas de São Paulo que são dominadas pelo crime. Né? Que o crime, infelizmente, tomou corpo, cresceu, ficou poderoso, domina determinadas áreas e as pessoas vivem com medo. Porque imagina o seguinte: você candidato ao governo do Estado de São Paulo não poder fazer uma visita no trabalho social. Parece razoável para alguém isso? Candidato. É razoável você ser recebido a tiro numa comunidade, numa favela, no final das contas, conhecendo o trabalho que é de transformação. Então, o que eu vi hoje? Eu vi um trabalho que precisa ser replicado. Eu vi um trabalho que precisa ser expandido, precisa ser incentivado, precisa ter um apoio no braço do Estado. E esse trabalho pode e deve estar presente não só em Paraisópolis, mas nas 1.600 favelas do Estado de São Paulo. A gente percebe que o Estado tem que estar mais presente, a gente percebe que você tem que trazer a cultura para a escola, a gente percebe que você tem que trazer a capacitação profissional, que você tem que trazer o crédito. O que você vê lá? Talento. Nosso povo tem talento. E as pessoas não querem viver reféns do crime. Então hoje você tem um crime que escraviza as pessoas, você tem que libertar as pessoas. E aí a presença do Estado. Candidato. O crime não tolera. Candidato, agora ao vivo no Brasil, gente. Candidato. Aqui, candidato. Por favor. Pretendo. Você não pode se intimidar. Você não pode se intimidar. Não vai haver intimidação. Não pode continuar normal. E mais, uma vez eleito, se for eleito, nós vamos ampliar a presença do Estado nessas comunidades, nessas favelas. Nós vamos levar a política pública lá, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham oportunidade, eu quero que as pessoas tenham emprego. Porque toda mãe quer é emprego. Imagina o jovem aprendiz paulista. Imagina você ter um programa de aprendizado onde o jovem tem contato com o emprego na microempresa, na pequena empresa, e o Estado subsidia o seu estágio. Quantas microempresas, quantos pequenos estabelecimentos existem numa favela? Milhares. Então, quantos jovens podem estar empregados lá? E se você consegue dar um emprego para o jovem, se você dá uma perspectiva, você dá um incentivo para o jovem, esse jovem vai se afastar do crime. A gente precisa afastar o jovem do crime. Então, o Estado está se fazendo. Candidato. Pode ser que eu não tenha visto. Né? Recebi uma quantidade muito grande de mensagens. De fato, a equipe dele falou que ele ia mandar uma mensagem. Eu não tinha o telefone dele registrado até pouco tempo, registrei agora. E tenho certeza que ele está solidário, ele é absolutamente contra a violência. Então, Tarcísio. o hotel Tarcísio, a partir de agora, ao vivo no Brasil Gente com o Datena, se o senhor puder descrever aquilo que foi passado pela sua equipe de segurança naquele momento, que a partir de agora estamos ao vivo no Brasil Gente com o Datena. Não foi o que eu falei. A equipe de segurança observou 4 mortos com duas pessoas em cada uma das mortes, ou seja, 8 pessoas. Elas começaram a passar na frente do local que nós estávamos. Eles filmaram as pessoas que estavam na nossa equipe de segurança. Fizeram perguntas para saber se eram policiais, para saber se estavam armados. Se dirigiram à nossa equipe, se evadiram, voltaram com armamento. Né? E foi quando a gente começou a ouvir a troca de tiros. A polícia se fez presente no local muito rapidamente, com muita competência, conseguiu repelir a ameaça, estabelecer um perímetro seguro. Esse perímetro de segurança foi o que permitiu a nossa evasão do local, a nossa saída do local. Então, a polícia agiu com muito profissionalismo, com muita rapidez, ela foi bastante diligente. E o senhor não acredita que foi um atentado? Não, não. Na minha opinião, foi um recado, uma intimidação, dizer, olha, você está num território que não é seu. Você entrou num território aqui que você não devia ter entrado, e você tem autorização, e você não é bem-vindo. Acho que a leitura que eu faço, eu observei a minha leitura do episódio, todas as informações que nós coletamos, é essa. Agora, determinado, vai ser investigado, né, vai ser discutido, as pessoas vão ser ouvidas, mas a minha leitura não pode ser outra, não pode ser diferente dessa.
já com a polícia militar que estava no local. Eu não consegui ver nada, acho que assim como você também não. Estive sentadinho lá também, né, se escondendo lá. Que é o correto se fazer nessa hora, né? Procura abrir e deixa a situação se esclarecer. Chegou logo depois. O policiamento ostensivo já estava presente na área e rapidamente chegou no local para repelir a negociação. A Polícia Civil disse que vai escolher imagens das câmeras de segurança, das câmeras de imprensa. Não sei, tem que tentar ver. E das câmeras corporais, vocês militares que estavam lá. Você acha que tem uma Como eu falei, toda política pública tem que ser reavaliada. Eu tenho uma visão crítica por uma série de razões e já disse que eu vou discutir essa questão das câmeras com a equipe de segurança pública se, porventura, a gente pensa em tudo. Pode ser. A equipe de segurança que estava no local que foi abordada inicialmente por esses criminosos que estavam nas mãos. E logo eles passaram para que fizeram perguntas e voltaram às mãos. Então é só que faz a minha segurança. São policiais? Não vou falar para vocês, é só fazer a minha segurança. Acho que não, acho que pode ter. Tinha a questão de fazer, eu ia chegar em a tempo. Até ontem eu estava no Brasil para minha mãe ter no hospital, não sabia se ia chegar a tempo em São Paulo. Não é isso? Hã? É. Eu acho que aí é tomar mais cuidado para a questão de segurança, e entrar realmente, se a gente perceber que existe condição para entrar e com a segurança reforçada. Olha, aumentando a presença do Estado. O Estado tem que se fazer presente. Né? O Estado tem que libertar as pessoas do crime organizado. Não há outra maneira. Se você não... E você tem que dar esperança. Né? Porque ninguém quer o caminho do crime. Quem ingressa no crime não quer o caminho do crime. Os pais que hoje, o criminoso que tem filho, não quer que o filho dele siga o caminho do crime. Pode ter certeza. Agora, por que as pessoas tomam o caminho do crime? Não tem alternativa. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar as alternativas, a gente tem que criar um emprego, a gente tem que dar um treinamento. Porque quantas pessoas nessas comunidades têm talento para a música? Quantas pessoas têm talento para as artes cênicas? Quantas pessoas têm talento para o esporte? Quantas pessoas têm talento para o empreendedorismo? Podem ser grandes comerciantes, enfim, empresários, empreendedores. Quantas pessoas têm talento de informática? Tem talento para TI, pode ser desenvolvedores de aplicativos, programadores. É uma questão de presença do Estado, treinamento, estímulo a atividades como a gente viu hoje. Um projeto maravilhoso, um projeto de transformação. Várias pessoas que passam por ali são empregadas. Os melhores salões de São Paulo, pessoas que já têm o seu próprio negócio. Então, esse tipo de atividade precisa ser estimulado, porque aí você vai começar a abrir a porta. Você vai dar perspectiva para esses jovens. Né? Você vai tirar esses jovens da mão do crime. Então, o Estado presente, eles estimulam o crime. Não tem outra alternativa. Fora isso, é monitoramento, trabalho de inteligência, asfixia financeira, isolamento de lideranças. Isso tem que ser feito. Uma perguntação inicial que os bandidos teriam sido delitos, confirmou ou não? Não, teve um bandido que foi morto. É óbvio. Dados, você vai ver o que acontecer? Eu não vou comentar. Você vai levar o metrô para o ABC, candidato? Você vai levar o metrô para o ABC? Nós estamos esperando lá. Lá para São Bernardo, a gente vai começar a fazer um projeto. São Bernardo, Diadema, Jabaquara. Obrigado, isso aí. Obrigado, coronel Tadeu. Votei no senhor, com bom espírito. A agenda foi fechada, foi a primeira vez que eu perguntei para quem estava organizando a agenda, estava tudo tranquilo. E a resposta foi não, se não tivesse tranquilo. Você não vai em lugar nenhum para ter problema. Então, assim, a gente pergunta,
gente quer saber se vai estar todo mundo dá para ir lá. Você vai ter um estudado, tranquilo, vale a pena. Porque você tem que conhecer esse tipo de projeto. Se você não conhece, você não percebe a potência que aquele projeto tem. E aí você não vê de perto, você não visita. Se houver investimento, se houver publicidade, você pode transformar numa realidade. Ali eu vejo, eu fico convencido. Quais são as conclusões que eu tiro do que aconteceu? Primeiro, tem jeito. O Brasil tem jeito, tem solução para a pobreza, tem solução para fazer a diferença, para tirar as pessoas de uma vida difícil. E a segunda conclusão que eu tiro é que tem gente que é escravizada pelo crime. É que o crime tem realmente um papel muito deletério na nossa sociedade e está muito presente, principalmente nas comunidades. Então, são as duas conclusões que você tira. Você não pode deixar as pessoas serem escravizadas pelo crime. E hoje o crime está lá, escravizando pessoas, dominando territórios. Então, na minha opinião, além de tudo que está acontecendo hoje, uma ação territorial, uma ação de afirmação de limites. Olha, aqui é o meu território, você não entra sem ser convidado. Para mim, claramente, foi o que aconteceu. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, há um problema de segurança para se tratar, mas, sobretudo, é um problema social. E aí nós temos que agir no social. Vocês podem esperar que o governo Tarcísio muita atuação nas comunidades. A atuação no sentido de trazer oportunidade, de criar as oportunidades, investimento em projetos que eu estou hoje lá. Porque você visita o projeto, você fica encantado, é maravilhoso, imagina. Aquele projeto dá esperança para as pessoas. Aquele projeto vai dar esperança para muita gente que não tem perspectiva, que dá capacitação, que mexe na autoestima, é treinamento em todas as dimensões. Não é só na dimensão técnica, da questão da beleza, da questão do cabelo, que é a questão trabalhando, mas é o empreendedorismo, é a educação financeira, é a autoestima. Então, é um trabalho muito completo. Você está mexendo em todas as dimensões e agora você está dando ali, além de tudo, uma porta aberta para o ensino superior, que é o que estava sendo celebrado. Acho que é essa a situação.